Obrigada. Boa tarde, eu sou a Mariana, sou do doutorado aqui da UFRGS da Filosofia. Em primeiro lugar, eu peço desculpas porque eu acabei mudando o título e um pouco o tema da minha apresentação. Eu tinha a ideia de falar originalmente sobre especificamente algumas questões da relação entre ética e estética para o William James. Eu acabei me deparando com o fato de que esse é um assunto tão complexo que eu ia demorar demais para desenvolver o trabalho, não consegui fazer isso a tempo, então é só por isso que eu acabei mudando o assunto. Mas o que eu vou apresentar é uma coisa que, enfim, se mostrou interessante, né? Porque o William James não tem ele nunca desenvolveu uma teoria estética assim abrangente, aprofundada, por isso eu dei esse título Aesthetics sem o S, né? Ele fala muito sobre o estético, isso é importante na concepção dele sobre várias outras coisas, mas ele não desenvolve isso a fundo, então o que eu fiz foi buscar em vários textos como é que ele usa esse termo e termos aparentados. Bom, isso aqui só a respeito do James em geral, mas o professor Rogério já fez já falou sobre várias dessas questões e o colega também. Mas o James tem uma visão holística também, em que a gente não tem como separar estados mentais, seja digamos, em um certo período de tempo a gente não pode dizer um estado, depois outro, isso é um fluxo, né? Ele fala do fluxo de consciência. Tem uma continuidade entre esses estados mentais, então eles vão se transformando, mas a gente não pode dizer que eles sejam separados. E também a gente não consegue diferenciar ou separar aspectos diferentes, então a gente não tem como falar, por exemplo, em uma razão pura, entre aspas, né, numa racionalidade, que não seja também composta de elementos emocionais, estéticos, etc. Então ele fala sobre isso em um sentimento de racionalidade. Por isso, então, aspectos estéticos, assim como emocionais, assim como práticos, que ele vai falar um pouco mais em detalhe, os aspectos estéticos também fazem muito parte da maneira como James descreve o funcionamento da nossa mente. Por isso é importante compreender o que ele quer dizer exatamente com estético, só que ele nunca se dedica, né, a esmiuçar muito isso. Então, os meus objetivos seriam examinar esses usos da palavra estética, né, e termos parecidos nos textos do James, né, de modo geral, tentando esclarecer essas concepções estéticas que estão implícitas ali no que ele diz. Em segundo lugar, eu queria analisar essa relação que ele estabelece entre o juízo estético e a nossa adoção de crenças em geral, seja crenças perceptuais, metafísicas ou éticas também, ou religiosas, ou enfim, tudo que a gente puder adotar de crenças vai ser, segundo James, vai ter um componente assim, de consideração estética também. Em último lugar, que era a minha intenção original, explorar as consequências éticas dessa relação, acabou ficando um pouco curto, mas em todo caso está ali. Eu consultei os principais textos do James ao longo da carreira dele, então o que eu fiz foi buscar uma versão digital e literalmente lançar as palavras ali para ver o que ele falava sobre isso. Então, desde os princípios de psicologia até passando por esses livros de coletâneas de ensaios de cunho mais assim, de público geral, as variedades da experiência religiosa, livros sobre pragmatismo, sobre pluralismo, sobre empirismo radical e esse ensaio do equivalente moral da guerra. Então, assim, já que isso abrange a carreira inteira do James, faço a ressalva, né, de que a gente não consegue exatamente extrair uma concepção única, né? Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, hora ele dá mais atenção a uma coisa, hora outra, mas grosso modo a gente tira algumas ideias razoavelmente coerentes. Então, primeiro eu vou dizer assim, algumas das coisas que eu encontrei nesse estudo, né, e depois eu trouxe exemplos nos próprios textos para a gente ir identificando essas coisas. Mas a ideia, então, do James, né, da maneira como ele usa o estético, né, a palavra estético, por exemplo, é que isso seria um dos eixos da experiência humana em geral, né, em todos os seus aspectos. Então, qualquer experiência que a gente tenha, seja sensorial, seja intelectual, seja moral, religiosa, também esqueci de colocar ali, tem o seu componente estético. Então eu vou depois mostrar que para o James a gente tem como ter experiências estéticas de objetos teóricos, né, de objetos que não são sensoriais. Isso está baseado em uma concepção naturalista, evolucionária, que o James tem da estética também, assim como da mente, né? Então a gente vai ter uma experiência sensorial mais básica, que assim, uma experiência estética a partir dos sentidos de um jeito bem mais básico, mais primitivo, entre aspas, que está calcado na nossa biologia, né, evoluída, enfim, no nosso corpo, como ele se constituiu a partir da evolução, e aí isso vai ser o alicerce para níveis mais complexos e mais abstratos, inclusive teóricos, metafísicos, etc. Então,
mesmo aquelas experiências estéticas que ele vai descrever sobre objetos não sensíveis vão estar baseadas em uma espécie de estrutura mental que tem a ver com com as coisas mais básicas, sensíveis, né, com a experiência assim, da percepção mais simples mesmo. Bom, além disso, quando ele fala em experiência estética, quando ele fala em estética, ele parece estar falando também, né, necessariamente de um juízo de valor ou de uma preferência estética que vai ser mais ou menos espontâneo e não refletido, né? Esse juízo, quando ele descreve isso, parece estar baseado também na relação entre partes, como o Henrique falou, né? Então é parecida assim a concepção que eles têm, a ideia de harmonia, de relação entre parte e todo, ou relação entre diferentes elementos. Isso é uma teoria clássica da beleza, né? Da beleza como sendo relação adequada entre as partes. Talvez por não refletir detidamente sobre isso, ele usa uma teoria que já estava disponível, né? Bom, e por fim, isso tudo, né? Esse juízo, essa preferência, vai motivar escolhas nossas em outros âmbitos, seja, por exemplo, na própria percepção da realidade. A gente vai ter uma atenção seletiva que vai escolher aspectos da realidade que são mais interessantes da gente prestar atenção. Isso vai ser motivado por fatores estéticos também, como a adoção de crenças num nível um pouco mais sofisticado e mais abstrato. Então, em primeiro lugar, né, sobre essas questões mais básicas, esses aspectos estéticos vão determinar, pelo menos em parte, aquilo de que a gente é conscientes, né, enfim, à nossa volta, da realidade ao nosso redor. Então, ele vai dizer que a gente tem uma série de qualidades sensíveis das coisas à nossa volta, a gente vai determinar quais delas vão chamar mais a nossa atenção, quais delas a gente vai definir assim como uma coisa, né, concretizar em uma coisa única, com base em interesses práticos e estéticos. Então a estética cumpre um papel aqui. E, tendo definido uma determinada coisa como objeto da nossa atenção, por exemplo, o microfone, a gente tem quase que, enfim, tem muitos pontos de vista dos quais a gente pode observar esse objeto. E a gente vai escolher também, por critérios estéticos, quais desses pontos de vista a gente vai considerar mais reais ou mais essenciais a respeito daquela coisa. Então ele dá o exemplo da mesa quadrada, né? Por exemplo, a gente vai escolher chamar a mesa de quadrada e dizer que aquilo é a essência, entre aspas, ou a realidade da mesa, ela ser quadrada, embora a gente só consegue dizer isso de poucos pontos de vista entre os vários que a gente tem daquela mesa. Então tem, assim, quase que infinitas perspectivas sobre as quais a mesa não aparece como sendo quadrada, mas eu escolho dizer que aquela, né, que eu olho e eu vejo os 4 ângulos retos e os lados mais ou menos com o mesmo comprimento, mais ou menos não exatamente com o mesmo comprimento, é a real sobre a mesa. Eu digo que essa é a realidade da mesa, e aí ele diz isso, eu achei bastante curioso, por razões estéticas minhas, né. Então, ele está usando uma concepção particular de estética nesse momento para dizer que é por razões estéticas que a gente escolhe, né, chamar as coisas desse jeito. Bom, ele vai falar também sobre o que fundamenta, né, em que estão baseados os nossos juízos estéticos. Então ele descreve princípios estéticos como sendo, no fundo, axiomas tais como que uma nota soa bem com a sua terça e quinta ou que as batatas precisam de sal. Então, de novo, ele está sempre trazendo para o nível mais básico, né, para mostrar como essas coisas são construídas umas por cima das outras. Então, mesmo uma avaliação de algo mais sofisticado, como uma harmonia de notas musicais, tem no fundo o mesmo tipo de fundamento que a ideia de que uma batata precisa de sal para ficar adequada, assim, do nosso ponto de vista estético. Ele vai dizer que, em parte, a gente pode imaginar que isso se deva ao hábito. Então, como eu como batatas com sal, eu estou acostumada com isso, eu acho que esse é o certo, né? Assim, esteticamente parece que falta alguma coisa quando elas não têm sal. Mas que isso não serve para falar de todos os objetos, inclusive, e especialmente, né, quando a gente está falando de objetos que não são objetos dos sentidos, e com os quais a gente não pode ter nenhuma espécie de hábito de experiência. Então ele diz que, por exemplo, em relação a eu atribuir ao mundo, ao universo, a qualidade de ser positivo, né? Assim, eu, de modo geral, ser uma pessoa otimista e achar que o universo é bom, isso não é da minha experiência, isso transcende a experiência imediata, né? Eu não posso estar habituada com isso simplesmente. Então ele diz que isso, o sentimento dessa harmonia, digamos, do universo seria algo como uma função secundária e incidental da mente. Então é algo que a gente tem
mais ou menos como que introjetado na nossa estrutura mental, né, de perceber ou prestar atenção em certas harmonias que não são necessariamente perceptíveis. O que eu esqueci de comentar aqui, essa frase intermediária, que esse é um processo, né, assim, essa avaliação a respeito das coisas, esse juízo estético, ele é mais ou menos imediato, então a gente tem ali algumas impressões e elas quase que naturalmente vão parecer chamar ou repelir umas às outras, né, então a gente tem uma impressão mais ou menos direta de que aquilo é harmonioso ou desarmonioso, algo nesse sentido. Então, quando ele fala no que poderiam ser critérios de juízo estético, embora ele seja mais ou menos imediato, não é algo a respeito de que a gente reflita muito, ele usa critérios que são, ou que pelo menos apontam para uma teoria mais clássica da beleza. Então ele vai falar da percepção aguda de certas relações estarem corretas ou não, da harmonia ou discordância interna entre os objetos de pensamento, ou então ele vai falar em um momento só, e ele coloca isso desse jeito, mas nunca mais menciona, né, os dois grandes princípios estéticos da riqueza e is, que seria algo como uma certa fluidez, algo que não tem atrito, que não incomoda, que não trava em lugar nenhum, né, então, que seriam, nesses dois princípios, dominam a nossa vida intelectual, assim como a nossa vida sensorial. Eu acho, nesse momento em que ele se refere a esses dois grandes princípios estéticos, é possível que ele esteja se referindo a algo como aquelas ideias de unidade e variedade, né? Então, assim, tem uma certa unificação, né, daquele objeto, e ao mesmo tempo ele é rico e variado, né? E essa riqueza, essa variedade não nos atrapalham, não criam nenhuma espécie de interrupção ou atrito, né, que nos incomode. Então, ele está... são fragmentos, né, e assim, tudo que eu consegui encontrar a respeito de critérios estéticos no James é bem fragmentário, mas dá pra ver que ele parece, pra mim, parece reproduzir um pouco uma teoria da beleza bastante clássica. Ele fala também, né, adota algumas maneiras clássicas de se expressar a respeito da arte, então, quando ele está falando do fluxo de consciência, ele dá um exemplo, uma analogia do processo criativo dos artistas. Claro que aqui ele está falando de um processo criativo de um tipo específico de arte, que a arte representacional é feita a partir da observação, mas ele diz, bom, o artista notoriamente seleciona os seus itens, né, de tudo aquilo que está disponível na realidade, o artista vai escolher, né, somente aquelas coisas que vão harmonizar umas com as outras e com o propósito geral da obra. Então, o resto, né, que não interessa ao propósito da obra e que não harmoniza, não vai ser incluído. Então, existe uma certa unidade, harmonia, convergência de caráteres, né, que dá para a obra de arte uma superioridade em relação à realidade visível, né, à natureza. E essa superioridade seria devida ao processo de eliminação. Então, de novo, eu queria ressaltar que aqui ele está dizendo que tem uma coisa mais sofisticada que a gente faz, que é criar obras de arte, cujo processo de criação é muito parecido com um processo muito básico de percepção que a gente tem. Cotidianamente, mesmo quem não é artista, né? E tudo isso funciona na base da seleção, da eliminação, de observar a realidade e tirar dela aquelas coisas que funcionam até como padrões, né? Na verdade, assim, saber encontrar dentro enfim, de tudo aquilo que é visível, né? Os padrões. Bom, as emoções estéticas podem ser causadas por objetos não sensoriais, diz o James, então ele diz que assim como a gente identifica acordos de sons, de cores, de linhas, a gente também, né, sente prazer ou desprazer, nesse caso prazer porque está falando coisas positivas, mas com consistências lógicas, com adequações teleológicas que parecem estar relacionadas à própria forma daquilo que a gente está observando e que não seja nada de sensorial nosso, né? Então ele fala que é possível dizer então que a gente tem formas de prazer e desprazer que são genuinamente cerebrais. Então o objeto pode não ser sensorial, né? Ele pode não estar disponível para os nossos sentidos, mas por outro lado, a experiência disso, subjetiva, tem que ser de alguma maneira corporal. Então ele fala, na continuação desse mesmo trecho, acho que um pouquinho mais adiante, que mesmo nesses casos, né, em todos os casos de deleite moral ou intelectual, a não ser que a gente tenha uma reverberação no corpo dessas coisas, a gente não pode falar a rigor em emoções estéticas. A gente estaria falando de uma mera percepção intelectual, um ato cognitivo, algo nesse sentido. Mesmo assim, né, o James reafirma que ele não acredita que isso exista muito, então a gente não tem essas coisas bem separadas. Na verdade, mesmo, né, as cognições intelectuais e morais
geralmente vem com esse acompanhamento, né, com essa ressonância no nosso corpo também. Então ele vai falar no estético como sendo uma das dimensões da racionalidade, né? Então, além das dimensões intelectuais, morais e práticas, a racionalidade tem também uma dimensão estética. Então ele vai dizer que quando a gente tem duas concepções que, assim, em termos de lógica, por exemplo, as duas seriam concepções adequadas, a gente está justificado em dizer que é mais racional aquela concepção que nos satisfaz esteticamente, além de outras, enfim, eles costumam falar em nos satisfaz esteticamente, também uma espécie de satisfação aqui ele fala em impulsos ativos, né, ou às vezes fala em questões práticas também. Então não é o único critério, mas também é um dos critérios importantes. Por isso, né, esses aspectos estéticos vão determinar, em parte, também as nossas crenças teóricas, entre duas teorias adequadas para um determinado objetivo de explicar alguma coisa. Aquela que é mais interessante esteticamente, emocionalmente, para as nossas necessidades ativas, vai ser, grosso modo, escolhida entre as duas possibilidades. E ele diz que isso está correto, que a gente faz isso justificadamente. Então, esse processo de seleção, né, entre concepções vai seguir também aquele mesmo processo de seleção que a gente já viu na percepção. Isso inclui as crenças metafísicas, e aí ele fala várias vezes, né, nos textos sobre os posteriores, principalmente, textos sobre empirismo radical, pragmatismo, sobre pluralismo também, ele repete a mesma ideia, né, de que aquela discordância entre, e ele coloca vários nomes diferentes para os dois lados, né, dessa disputa, mas racionalismo e empirismo, absolutismo e empirismo, às vezes ele coloca espiritualismo e materialismo, naturalismo e racionalismo, os nomes são meio variados, né? Mas ele diz que essa questão é um conflito entre preferências estéticas, na verdade, né? Então, principalmente da parte dos racionalistas, espiritualistas, absolutistas, porque, de modo geral, todo mundo talvez concordasse com isso, né? Enfim, ou pelo menos ele coloca de um jeito que parece ser uma ideia universal, né? De que a matéria é grosseira, enlameada, e o espírito é puro, elevado e nobre, e aí por esse motivo a gente tem que acaba dando uma preferência estética, né, à ideia de que o espírito então tem que ser o princípio governante da realidade, porque seria mais esteticamente mais agradável se fosse o caso. Ele vai dizer também que essa discordância, né, mais básica entre o empirismo e o absolutismo, então ele coloca nesses termos ali em cima, é porque justamente o absolutismo recusa a ideia de que a gente tem fatores pessoais e estéticos influenciando a construção das nossas filosofias. Então, se o absolutismo, entre aspas, aceitasse essa ideia de que é uma preferência estética também que está fundamentando ali uma concepção metafísica, o debate seria mais fácil, né, mais tranquilo. Isso, justamente, é uma ideia bem importante, né, que ele defende de que, bom, já que uma parte das nossas concepções, né, tem a ver com questões estéticas, com preferências estéticas, se a gente não leva isso em conta, a gente tenta ficar debatendo num nível racional, intelectual, e não vai chegar a lugar nenhum, porque não se está considerando essas questões que são de cunho emocional e estético. Então ele fala sobre isso nesse texto Equivalente Moral da Guerra, em que ele, que é um pacifista, né, diz que os pacifistas em geral tendem a tentar argumentar contra a guerra num nível muito intelectual, e que isso não adianta, porque existem questões estéticas e morais que são, enfim, valores estéticos e morais relacionados à guerra, dos quais as pessoas que são partidárias da guerra não vão se desfazer simplesmente por argumentos de cunho utilitarista ou contra todos os prejuízos, enfim, que as guerras causam. Então seria mais inteligente da parte dos pacifistas, primeiro, reconhecer isso, né? Segundo, ser mais simpáticos, pelo menos tentar compreender o ponto de vista estético das pessoas que defendem ainda a guerra, e aí oferecer um equivalente moral para a guerra que, digamos, assumisse essas mesmas funções estéticas e morais, para que a gente pudesse, com menos custo humano, né, ainda ter esses valores estéticos satisfeitos. Então ele propõe essa ideia pluralista, justamente, né, um pluralismo estético, de a gente conseguir entrar um pouco no ponto de vista estético das pessoas com quem a gente está discutindo, né, para entender do que elas estão falando e o que motiva a posição que elas tomam.
E, em último lugar, tem mais uma ideia assim, que ele defende uma consequência ética, digamos, de algumas considerações estéticas, que é a respeito do sentido da vida. Então, nesse texto, On a Certain Blindness in Human Beings, que é uma palestra para estudantes de psicologia, se eu não me engano, ele fala dessa mesma questão, de que a gente tem que evitar, assim, passar por cima ou recusar muito rapidamente o ponto de vista estético das outras pessoas, mas ele vai dar vários exemplos na literatura de pessoas que têm ali uma sensibilidade estética para coisas cotidianas. Por exemplo, o Walt Whitman, que também já foi mencionado algumas vezes, né? Porque o Walt Whitman pegava um bonde e ia passear pela cidade e tinha ali, né, deleites estéticos muito profundos em função de coisas absolutamente banais e cotidianas. Bom, diz o James, né, ele dá vários exemplos para mostrar isso, que então a ocasião, né, aquilo que causa uma experiência estética não é tão importante quanto a nossa capacidade de nos deixar afetar por essas coisas, e que se a gente tem essas sensibilidades responsivas, a vida sempre vai parecer ter sentido, né? Sim, tô terminando. A vida sempre vai valer a pena ser vivida, melhor dizendo, né? Então, se a gente pudesse educar a nossa sensibilidade estética de modo a ampliar ela e a ser mais disponível para coisas cotidianas, ao invés de demandar, por exemplo, coisas muito sofisticadas, obras de arte que não são acessíveis para todo mundo, a gente teria, assim, uma vida mais, com mais sentido, com essa experiência do sentido mais integrado. Então, eu talvez tenha corrido um pouco, mas era essa a minha apresentação. Obrigada. Temos 10 minutos, passamos agora para a sessão de perguntas. Por gentileza, peço que levantem as mãos. Ok, começar primeiro com o Sr. João Vitor, depois com o Dr. Silvério. Eu fiquei bastante curioso, assim, quando tu falou, fez um argumento sobre a estética das pessoas que eram em prol da guerra, né? Em que ele cita que deveria ter uma certa solidariedade maior à questão da guerra e deveria talvez procurar, buscar canalizar, digamos assim, a estética da guerra em outro âmbito, né? O que me vem à cabeça imediatamente seria, digamos, o esporte. Uhum. É disso que ele está falando, ou tem algum outro exemplo que eu fiquei curioso? Porque o esporte poderia dizer, nacionalismo, espírito de equipe, técnica, coragem, esses valores que são tipicamente atrelados à guerra. Eu queria saber, digamos, seria essa a posição do William James ou ele tem alguma outra coisa em mente além disso? Um pouco a ideia, assim, dos valores dos quais ele está falando são essas, a questão da determinação, do rigor, da disciplina, esse tipo de coisa. E agora não me lembro se ele dá exemplo dos esportes, talvez de passagem, mas o que ele oferece como uma alternativa, uma coisa bastante utópica, assim, mas seria a ideia de que as pessoas jovens pudessem cumprir um certo serviço militar, um período de serviço em que elas fizessem coisas de benefício público, né? Então, construir hospitais, enfim, fazer tipos de serviço que fossem de utilidade para a sociedade como um todo e que demandassem esse tipo de organização, de disciplina. Entendi. Coisas nesse sentido. Se eu me lembro bem, ele dá exemplo de algumas corporações, assim, grupos profissionais. Ele fala, por exemplo, dos médicos, que têm esse sentimento, às vezes, de pertencer a uma categoria e estar fazendo um serviço. Não sei se continua assim, talvez na época deles, mas então tem uma certa disciplina, um certo desprendimento que é colocado, certas habilidades que são colocadas a serviço da população, né? E que podem ser exercidas assim com esse espírito de grupo, de corpo. Ele fala também dos sacerdotes, que eles têm dos padres, né, que eles têm esses sacrifício, não é mesmo um soldado se sacrificando em benefício da pátria, um padre se sacrificando sua vida, os seus talentos em benefício da comunidade. Então ele cogita, assim, mas o caso dos esportes eu fiquei curioso, porque é o caso mais para nós chama atenção, né? Mas eu não lembro ele mencionando os esportes. Então, assim, para nós, enfim, foi nessa época que as Olimpíadas foram criadas, né? As Olimpíadas Modernas foram criadas, foi na época que ele estava escrevendo esse texto.
Mas, bom, não, Mai, eu achei ótimo o teu trabalho, tu fizesse assim, essa sistematização, né, dos usos da palavra. E é curioso que o James não tenha um texto especificamente sobre isso, né? Então, eu achei ótimo assim, tu fazer esse apanhado geral. Eu queria te perguntar de algo sobre o qual tu tinha mencionado antes, mas que não apareceu aqui no teu trabalho, que é o fato do James ter tido esse treinamento inicial como pintor, artista, ele tinha esse desejo, né? E dele constantemente usar exemplos assim, mais estéticos, mas isso não apareceu agora nessa versão do teu trabalho. Por quê? Tu acha que não... Eu acho que acabou ficando eu tinha tanta coisa pra botar aqui e aí eu deixei de lado essa parte. Mas é verdade, eu poderia ter comentado simplesmente que o James, assim, antes de virar psicólogo, depois filósofo, na juventude dele, então ele tentou ser artista, né? Tentou estudar para isso, não se deu muito bem, mas enfim, ele tinha pelo menos conhecimento prático a respeito disso, né? Da pintura. Eu acho que eu não incluí porque ele dá exemplos, mas eles não são muito... não sei, o que eu achei mais relevante foi esse aqui que ele fala de arte. Ele não fala tanto assim de arte, na verdade. Ele vai falar bem mais de estética nessa coisa mais básica da percepção. Mas eu acho que dá pra ver aqui, na concepção que ele coloca aqui de arte, que ele tem uma posição assim, bem específica, né? Que, por exemplo, ele não fala muita coisa em expressão de emoções, nem nada do tipo. Ele tá falando sobre o processo de representar a realidade, basicamente, assim, né? De observação do artista. Ele não fala muito diretamente da experiência dele, né, enquanto artista. Sim, e sobre a gente fazer avaliações estéticas de questões ou posições de hipóteses assim, mais intelectuais, eu penso que, em geral, a gente desconsidera esses aspectos, né? A gente tem assim, sobretudo na filosofia, vamos aos fatos e às razões, mas quando se faz assim, uma análise mais assim, detalhada das disputas, da linguagem que é usada para defender hipóteses, ou dos valores que estão sendo invocados em cada caso, essas questões aparecem, mas elas aparecem de maneira meio inconsciente. Então, o único caso que eu conheço assim, de alguém que tenha levado isso mais a sério é o do Thomas Kuhn, né? Ele fala que em algumas disputas científicas, no período dos revolucionários, ele diz valores assim, estéticos são usados na justificação de hipóteses. Mas eu não conheço outras pessoas que tenham feito isso. Então, o próprio Einstein fez isso. Pois é. Não, os historiadores da ciência, alguns mencionam, né? Mas na filosofia isso raramente aparece. Proshidrashi. Quem? Proshidrashi, historiador egípcio da filosofia da ciência. Eu acho que isso talvez seja porque, segundo o próprio James, né, são coisas tão básicas da nossa percepção do mundo que talvez sequer seja consciente, né? Porque se trata de selecionar aspectos da realidade que a gente considera mais relevantes, e aí isso tem uma variação conforme, enfim, preferências estéticas, mas tendências psicológicas também, um pouco que nem aquela ideia dos tipos de religiosidade, né, mais otimista, mais pessimista. Então, assim, são maneiras de enquadrar o mundo, né? O mundo em princípio é o mesmo, mas as pessoas descrevem aquilo que chama mais a atenção delas, né, em termos muito diferentes. Então, talvez seja tão básico que é difícil realmente se dar conta, né, do quanto isso influencia. Talvez seja impossível a gente, assim, a fundo se dar conta disso e realmente separar as duas coisas. Eu acho que para o James não teria como, né? Mais alguma questão? Gentileza. Tudo bem, parabéns pelo trabalho, super interessante, também teria vários pontos a comentar, mas fico especialmente também provocado com o tópico sobre a estética da guerra. Muitas coisas me passam pela minha cabeça. Em primeiro lugar, se de fato te convence o argumento de que existiria uma estética da guerra, que isso
estaria vinculado a aspectos motivacionais, né? Endossá-la ou não, realizá-la ou não. Mas algo que me parece um pouco mais problemático é o fato de que você apresenta alguns critérios que me parecem universais para a experiência estética, que você inclusive fala que, ainda que de modo indireto, parece representar um modelo clássico do belo, né? Enfim, a harmonia, a coerência. E se esses critérios são universais, o que explicaria o fato de que algumas pessoas teriam um apego à estética da guerra e outras a um outro tipo de estética, né? Não sei se faz sentido minha questão. Faz. Sim, eu andei me perguntando sobre isso enquanto eu estava fazendo essa apresentação. Eu acho que isso é algo que fica, a rigor não fica explicado, né, pelo James, e acho que por isso talvez seria bem importante ele ter se dedicado a explicar melhor, né, as ideias dele, porque de fato, assim, parece que quando ele descreve questões de percepção, ele fala em termos muito universais que em princípio valeriam para qualquer pessoa, e aí a gente fica sem saber onde é que entra a parte mais individual, assim, né, mais específica sobre isso. Então, eu realmente não sei como responder, porque eu acho que falta um pouco a clareza sobre isso nos próprios textos, assim. Bom, muito obrigado, Mariana, pela apresentação. Mais uma vez uma salva de palmas.